Amém, irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma aula de heresiologia. Hoje nós vamos falar sobre o Espiritismo. E essa é uma aula muito importante, tá? Peço a vocês aí que façam seus resumos, coloquem lá no grupo, ou deixem aí nos comentários aí, se inscrevam no nosso canal também, canal do nosso curso teológico básico e médio da Voz Missionária. Tá bom, irmãos? Então vamos lá. Já adentrando ao assunto aí, nós vemos que o Espiritismo ele é sem dúvida uma das heresias que mais cresce no mundo, né, hoje. E o Brasil particularmente ele detém o triste recorde de ser o maior reduto espírita do mundo, tá? O seu crescimento se dá em grande parte devido ao fascínio que os seus ensinos eles exercem sobre as mentes das pessoas, né? Desprovidas do verdadeiro conhecimento e alienadas de Deus, tá? Alheio à palavra de Deus e divorciado de toda a verdade, o Espiritismo ele tem se constituído numa espécie de profundezas de Satanás, irmãos. Então eles estão prontos a tragar as pessoas incautas que estão a buscar a Deus em todos os lugares e por todos os meios, né? Então, fazendo aí um resumo histórico, como sempre, né? Cada seita que nós falarmos aqui, nós vamos fazer um breve resumo histórico. Então, o Espiritismo ele se constitui o mais antigo engano religioso já surgido, né? Porém, em sua forma moderna, como hoje ele é conhecido, né? O seu ressurgimento ele se deve a duas jovens norte-americanas, né? Margaret e Kate Fox, de Hyattsville, nos estados de Nova York, foram as fundadoras do Espiritismo, né? Que se expandiram, sempre vindo dos Estados Unidos, né? Tantas coisas boas quanto coisas ruins. E se expandiu dessa forma assim, ó, partindo desse acontecimento, né, que recebeu uma ampla cobertura nos meios de comunicação naquela época, né, sessões espíritas se propagaram por toda a América do Norte e tudo mais. E na Inglaterra também a consulta aos mortos era muito popular entre as camadas sociais mais elevadas, né, e por conseguinte os médios norte-americanos eles encontraram ali um solo fértil, né, onde a semente do supersticionismo religioso, né, espírita, haveria de ser semeada, né, nascer, crescer, florescer e frutificar mais tarde. Então, na época, outros países da Europa também eles foram visitados com sucesso pelos espíritas norte-americanos, né, que estavam semeando o espiritismo pelo mundo. Na França, irmãos, a figura de Allan Kardec, né, a principal dos arraiais espíritas, né, o seu nome aí é Leão Hippolyte Rivail, né, que é o verdadeiro nome de Allan Kardec. Né? Allan Kardec é um pseudônimo que todo médium usa. Então, ele nasceu em Lyon em 1804, né, era filho de um advogado, ele tomou esse pseudônimo de Allan Kardec por ele acreditar ser ele a reencarnação de um poeta celta com esse nome. Então ele dizia ter recebido a missão de pregar a nova religião, né, o que começou a fazer em 30 de abril de 1856. Tá? Num ato depois, ele publicou o Livro dos Espíritos, né, um ano depois que ele começou a pregar, né, que muito contribuiu para essa propaganda espírita, né, dotado dessa inteligência inigualável, né, e de sagacidade, né. Ele estudou toda a literatura disponível, né, que na Inglaterra e nos Estados Unidos, e ele dizia ser guiado pelos próprios espíritos protetores. Então se notabilizou por introduzir o espiritismo, né, essa ideia de reencarnação no espiritismo. Em 1861 a 1867, durante esses 6 anos aí, né,
ele publicou 4 livros dos médios, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Céu e o Inferno e Gênesis. Foram os livros que ele publicou aí durante esse tempo. Então, a gente também, dentro do Espiritismo, a gente encontra subdivisões, né? Embora nós consideremos o Espiritismo igual a toda a sua maneira de ser, né, os próprios espíritas eles admitem haver diferentes formas de Espiritismo, assim designada. Aí tem lá o Espiritismo comum, né? Dentre as muitas práticas dessa classe, né, os espíritas se destacam da seguinte forma. Existe a quiromancia, irmãos. Quiromancia é a adivinhação pelo exame das linhas das mãos, né? É o mesmo que quiroscopia também. Existe também a cartomancia, né? Que é bem conhecida de todos, que é a adivinhação pela decifração das combinações das cartas de jogar. A grafologia. Grafologia é o estudo dos elementos normais, né, principalmente os patológicos de uma personalidade, feito através da análise da sua escrita, grafia, né? Então, grafologia. Tem a hidromancia, né, que é a arte de adivinhar por meio da água também. A astrologia, que é o estudo ou conhecimento de influência dos astros, né, especialmente pelos signos. Nós vemos aí, né, o destino das pessoas, o comportamento dos homens. Também é conhecida como uranoscopia, tá? Essa a astrologia. E tem o espiritismo comum e também tem o baixo espiritismo, né? Que o espiritismo também é conhecido como o espiritismo pagão, né? Inculto, né? Sem disfarce. Ele se identifica pelas seguintes práticas, irmãos: o voodoo, né? Que é o culto de negros antilhanos de origem animista, e que se vale de certos elementos do ritual católico, né? Praticado principalmente no Haiti. Tá? O Haiti é um país que faz muito voodoo, né? Candomblé, que é a religião dos negros de Yorubá, na Bahia. Tem a Umbanda, que é a designação dos cultos afro-brasileiros, que se confundem com os da Macumba e os do Candomblé da Bahia, né? Xangô de Pernambuco, né? A Pagência na Amazônia, o Carimbó e outros cultos sincréticos, né? Tem a Quimbanda também, que é o ritual de Macumba, que se confunde com a Umbanda, né? Tem a Macumba, propriamente dita, né? Que é o sincretismo religioso afro-brasileiro, que é derivado do candomblé, né? Com elementos de várias religiões africanas, de religiões indígenas, brasileiras e do catolicismo, tá? Tem o espiritismo científico, né? Que é o outro tipo de espiritismo, né, que é o espiritismo científico. Ele é também chamado de auto-espiritismo, irmão. O espiritismo ortodoxo, né, o espiritismo profissional ou o espiritualismo. Ele se manifesta inclusive como uma sociedade, como por exemplo a LBV, Legião da Boa Vontade, né, fundada e presidida por muitos anos pelo já falecido o Alziro Zaru, né? Então essa classe de espiritismo ela tem sido conhecida também como o ecletismo, né, que é um sistema filosófico dos que não seguem sistema algum, né, e escolhendo de cada um a parte que lhe parece mais próxima da verdade. Tem também o esoterismo, né, é outro tipo de espiritismo científico, né, que é a doutrina da atitude do espírito, que preconiza que o ensinamento da verdade ele deve reservar-se a um número restrito de iniciados, né, escolhidos por sua influência de valor moral. Tem o teosofismo também, que é um conjunto de doutrinas religiosas filosóficas que tem por objetivo, irmãos, a união do homem com a divindade mediante uma elevação progressiva, né, do espírito até chegarem à iluminação, tá? Esse espiritismo teosofismo, essa modalidade, ela foi iniciada por Helena Predovina Blavatsky, né, que era uma mística norte-americana, né, que viveu de 1831 a 1891.
ela era uma fanática adepta do budismo e do yamaísmo, tá? Então, a gente tem aí essas informações relevantes, tá bom? Então, nós vemos também agora uma análise curta aqui sobre o espiritismo kardecista, irmão. Esse espiritismo kardecista é uma classe de espiritismo comumente praticada no Brasil e tem como os principais, entre suas muitas teses, as seguintes, tá? A possibilidade de comunicação com os espíritos desencarnados, tá? Crença na reencarnação, crença de que ninguém pode impedir o homem de sofrer as consequências de seus atos, crença na pluralidade dos mundos habitados, tá? A caridade é virtude única aplicada tanto aos vivos como aos mortos. Então, Deus, embora exista, é um ser impessoal habitando um mundo longínquo. Também creio que mais perto dos homens estão os espíritos guias, né? Eles creem também que Jesus foi um médium e reformador judeu, nada mais do que isso. Então, evidentemente, o diabo é um demagogo muito versátil e maleável, capaz de muitas transformações. Os psicólogos, ele diz, trago-vos uma nova ciência. Né? Aos ocultistas, o kardecismo assevera, dou-vos a chave para os últimos segredos da criação. Aos racionalistas, o kardecismo diz, aos racionalistas, aos teólogos modernos também, né? Não estou aí, nem mesmo existo. E assim faz o espiritismo. Muda de roupagem como o camaleão muda de cor, irmãos. Tá? Então fiquemos muito atentos, de acordo com o ambiente, ele também se muda muito. E ainda que na essência continue sempre o mesmo, tá? O supersticioso, fraudulento, mal diabólico, ele permanece por trás. Tá? Então, a gente vê que a Bíblia nega a reencarnação, né? Ela jamais faz qualquer referência à palavra reencarnação. Tampouco confundem-se com a palavra ressurreição. Segundo o dicionário escolar da língua portuguesa de Francisco Silveira Bueno, né? Reencarnação é o ato ou efeito de reencarnar, né? A pluralidade de existência com um só espírito. Então, enquanto a palavra ressurreição no grego é anastasis ou egersis, ou seja, levantar, erguer, surgir, sair de um local, de uma situação para outra. No latim, irmãos, a ressurreição é o ato de ressurgir, de voltar à vida, de reanimar-se. Então, biblicamente, entende-se o termo ressurreição como o termo de ressurgir, né, de voltar novamente à vida, assim como a gente viu Jesus dando novamente vida a algumas outras pessoas, né, ali no caso ali em meio às histórias de relatos, né, nos relatos bíblicos, né, como a Lázaro, como a filha daquela mulher, aquela mulher que ia enterrar seu filho, né? Então, em linguagem mais popular, tá? A união da alma e do espírito ao corpo após a morte física, tá? Então, o que é a ressurreição na Bíblia, irmãos? No decorrer de toda a narrativa bíblica, são mencionados 8 casos de ressurreição, que a gente vai ver até o que a gente acabou de citar aqui agora, né? Sendo 7 de restauração da vida, isto é, ressurreição, irmãos, para tornar a morrer, né? E um de ressurreição no sentido pleno final, que foi o do próprio Cristo, né? Então, os 7 outros casos de ressurreição na Bíblia, por ordem, são o filho da viúva de Serepta, né? Lá em 1 Reis, capítulo 17, do versículo 19 a 22, o filho da Sunamita, né? Em 2 Reis, capítulo 4, versículo 32 a 35, o defunto que foi lançado lá na cova de Eliseu, né? Lá em 2 Reis, capítulo 13, versículo 21, a filha de Jairo, né? Em
enquanto Jairo intercedia por ela, ela morreu, né? E Marcos, que está relatado esse fato lá em Marcos capítulo 5, versículo 21 ao 23, depois do 33, do 35 ao 43, né? E nesse intervalo a gente vê a cura da mulher do fluxo de sangue. O filho da viúva de Naim também, em Lucas capítulo 7, versículo 11 a 17. O próprio Lázaro, aquele que foi amigo de Cristo, né? Amigo de Jesus. Lá em João, essa história está relatada do versículo 1 ao 46. Dorcas também foi outra pessoa que foi ressuscitada lá em Atos 9, 36 ao 46. Então, irmãos, o caso da ressurreição de Jesus, que, como nós já dissemos, é diferente. Tá? Ele acha-se registrado lá em Mateus 28, do 1 ao 10, Marcos 16, do 1 ao 8, Lucas no capítulo 24, do 1 ao 12, João capítulo 20, do 1 ao 10, e primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 4, depois a gente pular para o 20 ao 23, tá? Que Jesus ele ressuscitou e não morreu mais, né? Os outros eles ressuscitaram, mas morreram posteriormente, tá? Então a gente tem aí a teoria absurda, assim como a gente viu lá na interpretação absurda no catolicismo, a gente vai ver aqui agora a teoria absurda, procurando dar um sentido bíblico, né? A absurda teoria da reencarnação. O Allan Kardec, irmão, sabe o que ele fez? Ele lançou mão do capítulo 3 de João para dizer que Jesus ensinou sobre a reencarnação. Os tradutores da obra de Allan Kardec, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, eles usaram a versão bíblica do padre Antônio Pereira de Figueiredo como contexto base para essa tradução, grifando o versículo 3 do citado capítulo de João. Na verdade, te digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que renascer de novo, né? ênfase minha que eu falo aqui. Então, quando o versículo naquela versão é escrita da seguinte forma: na verdade te digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que nascer de novo, ou seja, dando uma ênfase bem menor aí ao livro, né? A essa palavra aí, que eles renascer, né? Que já significa nascer de novo, enquanto que renascer de novo constitui-se uma intolerável redundância, né? Mas não sem propósito por parte do Espiritismo, que por tudo procura provar que a absurda teoria dessa reencarnação tem um fundamento bíblico. A gente também vê João Batista, né, que era Elias encarnado, será? Então, dirigindo-se a Jesus, perguntaram os seus discípulos: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias já veio, e não reconheceram com ele, tudo fizeram quanto eles quiseram. Então os discípulos eles entenderam que eles falavam a respeito de João Batista. Esse relato está lá em Mateus 17, do 10 ao 13. Então, acerca de João Batista, disse mais Jesus: e se o quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 14. Tá? Então eles falam sobre isso. Baseia essa interpretação da reencarnação aí. Então, opinião espírita, irmãos. Então, prevalecendo desse literalismo, dessas passagens, Jesus escreveu Allan Kardec, Jesus não. Allan Kardec escreve que a noção de que João Batista era Elias, de que os profetas podiam reviver na terra, depara-se em muito espaço dos dois evangelhos, especialmente nesses acima citados, em Mateus. E ele é mesmo o Elias que havia de vir. E aí não há nem figuras, nem alegorias, né? É uma afirmação positiva, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, nas páginas 25 e 27, fala que ele era realmente uma encarnação. Mas a Bíblia apresenta uma objeção, irmãos, a isso. Um dos conceitos da hermenêutica mais conhecida é aquele segundo o qual a Bíblia interpreta-se a si mesma.
nós somos impedidos, irmãos, de lançar mão de recursos alheios ao contexto bíblico para interpretar o mais simples de seus ensinos. Então a Bíblia mesma, ela dá resposta às suas indagações. Então, a essa pergunta, se João Batista era o Elias que reencarnou ou não, responde o próprio João Batista dizendo: não sou. João capítulo 1, versículo 21. Ainda que outras pessoas pensassem isso dele, né? E até mesmo falassem, né? Então a gente vê aí que a gente não precisa de utilizar outros meios, outros estudos, né? Que a própria Bíblia interpreta a si mesmo. Então, também nós temos aí, irmãos, 5 pontos a considerar. Dentre as muitas razões pelas quais nós cremos que João Batista não era Elias, né, reencarnado, queremos citar as seguintes. 1. Os judeus queriam que João Batista fosse Elias ressuscitado, não reencarnado. Tá? Lucas capítulo 9, versículo 7 e 8. Se os judeus realmente acreditassem que João Batista era Elias reencarnado e não ressuscitado, não teriam em outra oportunidade admitido que Cristo fosse Elias ressuscitado. Então João Batista e Cristo, que viveram simultaneamente, irmão, por cerca de 30 anos, eles não podiam ser Elias ressuscitado ou encarnado ao mesmo tempo. Então é uma contradição que acontece aí, né? A objeção bíblica acerca disso. Então a gente também vê se a reencarnação é um ato ou efeito de se reencarnar, irmão, a pluralidade da existência como um só espírito. É evidente que um vivo não pode ser reencarnado, né? Ser reencarnação de alguém que já morreu. Então fica lá claro assim que João Batista não era Elias, já que ele não morreu, pois foi só arrebatado vivo aos céus, né? Essa é uma das maiores objeções, né? Em 2 Reis capítulo 2, versículo 11. E se João Batista, irmãos, fosse Elias, quem primeiro teria o conhecimento disso teria sido ele mesmo, e não os judeus ou os espíritas. Então aqueles que lhe perguntaram: és tu Elias? Ele respondeu desembaraçadamente: não sou. Lá em João 1:21. Então a gente vê também, se João Batista ele fosse Elias reencarnado, no momento da transfiguração de Cristo teriam aparecido Moisés e João Batista, não Moisés e Elias, né? Como a gente vê o relato lá em Mateus capítulo 17, versículo 18. Tá? E aí também, dentro do Espiritismo, existe a invocação de mortos, irmãos. Então, a reencarnação, né, e invocação de mortos são duas das principais estacas de sustentação de toda a fraude espírita. Tá? Se ambas puderem ser removidas, o Espiritismo ruirá irremediavelmente, irmãos. E o que a Bíblia diz sobre isso? Aos hebreus que saíram do Egito e se aproximaram de Canaã por intermédio de Moisés, disse Deus assim, em Deuteronômio capítulo 18, do versículo 9 ao 14, que eles não buscassem invocassem os mortos, né? Então, com base nessas palavras de Moisés, né, no seu livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec ele fala sobre isso, né? Moisés ele devia, por política, inspirar nos hebreus aversão a todos os costumes que pudessem ser semelhança, né? Ter semelhança e pontos de contato com o inimigo. Por isso que fala isso. Então, fala que Moisés interpretou dessa forma, escreveu ali. Então, Deus, a gente também vê com essas palavras de Moisés, que ele condena a invocação aos mortos. Então, alegar que Moisés se opunha aos costumes pagãos, irmãos, né, nos cananeus, baseados em razões simplesmente políticas, como afirma Allan Kardec, né, atesta a completa ignorância do Espiritismo quanto às escrituras sagradas. A proibição divina de consultar os mortos não prova que havia comunicação com os mortos. Prova apenas que havia consulta aos mortos, o que não significa comunicação real com ele.
era apenas uma tentativa de comunicação. E na prática de tais consultas aos mortos, irmãos, sempre existiriam os embustes, né? As mistificações, as mentiras, as farsas, as manifestações de demônios, né? Que são as coisas mais comuns que acontecem, né? Nessas sessões espíritas, onde os espíritos demoníacos, os espíritos enganadores, eles se manifestam mesmo, irmãos, se identificando com pessoas amadas, pessoas que já faleceram, né? E alguns desses espíritos têm aparecido se identificando com nomes de grandes homens também, ministrando os ensinos e até apresentando os projetos éticos, né, humanitários, que terminam sempre em destroço, nada presta. Então são espíritos que se prestam a esse serviço do pai da mentira, né, ou seja, Satanás. E quando se identifica com um ente querido, pronto, é o que a pessoa quer ouvir. Mas nunca fala sobre coisas futuras, né? Que vão acontecer. Sempre fala de passados, né? Segredos do passado, né? Mostrando que as pessoas sempre tiveram nas mãos de Satanás. Satanás sempre teve acesso às conversas dele, mas o futuro eles não revelam nunca, que está guardado em Deus. Então, qual é o estado dos mortos, irmãos? O testemunho geral das Escrituras é que os mortos, devido ao estado em que eles se encontram, irmãos, eles não têm parte em nada do que se faz ou acontece aqui na Terra, né? Se a gente consultar os textos de Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5 e 6, Salmo, capítulo 88, versículo 10 ao 12, Isaías, capítulo 38, versículo 18 e 19, Jó, capítulo 7, versículo 9 e 10, a gente vê que não tem esse contexto. Depois Jesus até faz uma parábola, né? A parábola do rico e do Lázaro explica muito bem isso, de uma forma fácil. As pessoas têm preconceito em aceitar as parábolas, né? Mas a parábola era algo para se explicar um fato real, ilustrado, né? Então, Saul e a médio lá em Endor, irmãos, prova que a maior desaprovação de Deus, né? Isso foi uma das causas que Saul se desaprovou mais ainda de Deus, né? Porque foi consultar uma médium. Então, abrindo a Bíblia no capítulo 28 de 1 Samuel, nós lemos, né, assim, e depois que Saul foi lá consultar os mortos, né? Aí, concluída a leitura dessa porção, né, vem em mente algumas perguntas, como assim, é ou não possível se comunicar com espíritos de pessoas falecidas? Foi ou não Samuel que apareceu nessa sessão espírita em Endor, irmãos? Muitas respostas elas poderiam ser dadas aqui, né? Como, por exemplo, a Assembleia Judaica sempre acreditou que Samuel realmente apareceu naquela ocasião, né? E essa também era a opinião de alguns dos mais destacados líderes da igreja do primeiro século. Então eles, né, como Justino Mártir e Orígenes, Tertuliano, Jerônimo, Lutero, Calvino, eles acreditavam que um demônio apareceu em forma de pessoa, né, personificada em Samuel. E quando a gente parte, irmãos, para análise aí desse caso aí dessa consulta de Saul a Pitonisa, né, que ele foi lá disfarçado e tudo mais, né, a gente vê que nem a médium, nem o seu espírito de mediunidade exercia, irmãos, qualquer influência. Deixa eu ver aqui, como é que eu posso falar para vocês, assim, nenhum poder sobre a pessoa de Samuel, né? Só Deus ele exercia esse poder, pelo que não iria permitir que seu fiel servo viesse a se tornar parte de uma prática que o próprio Deus condenou, né? Lá em Deuteronômio 18, no versículo 9 ao 14, está ali a proibição, a lotacê, né, disso. Então, após informar a Saul que Deus o tinha rejeitado, Samuel nunca mais disse coisa alguma a esse rei. Até porque, né, para dar a notícia ruim, Satanás ele se manifesta, né? Era a vitória dele, né? Então, se fosse Samuel quem aparecera nessa ocasião, ele não teria mentido dizendo que Saul perturbara seu descanso. Se Deus
e não Saul lhe tivesse ordenado aquilo dali, né? Então, nem dizendo que Saul e seus filhos estariam com ele no dia seguinte, né? Ou seja, estariam no céu, né? No caso, como uma pessoa que está afastada de Deus vai poder ir para o lugar de descanso, para o céu, né? Que era onde Samuel estava, que foi um profeta obediente a Deus. Então o próprio Saul disse que Deus já não lhe respondia nem pelo ministério de profetas, nem por sonhos. Então, pelo que Deus no último momento ia responder através dos mortos. Tá de brincadeira, né? Então, no último momento, Deus não seria cedido a Saul, né, de receber outra revelação, né, como recebeu ali, como foi aquele embuste ali, como se fosse Deus falando, né, para Saul através de Samuel, que já estava morto, né, teria utilizado outro profeta com certeza, né. Então também não teria entrado em contradição com a sua palavra, que nega a possibilidade dos vivos terem contato com os mortos, né, como lá em Jó. Foi um livro que foi escrito muito antes, né? O próprio Eclesiastes, né? Lucas 16:31 também, e fala justamente da parábola do rico e do lado. Então Deus nem entrar em contradição, tá? Também Deus não teria criado a impressão de que tentar entrar em contato com os mortos não é tão mal como antes ele mesmo dissera, era em Deuteronômio. Então, Deus também não teria afirmado que Saul, irmãos, deveria morrer por causa da consulta feita a médium, né? Como depois a gente constata lá em 1 Crônicas 10:13. Então Saul disse a médium a quem deveria chamar. Pô, pelo amor de Deus, né? Então, de acordo com esse estudo desses fenômenos psíquicos, né, a médium ela teria lido na mente de Saul, né, qual seria a aparência de Samuel, né, e a descreveria como Saul costumava vê-lo, né. Então a médium ela temeu, por quê? Ela, em seu trance, né, ela recebeu Saul, né, que era conhecido como o inimigo das práticas espíritas, né. Ela estava com medo, né, porque a prática estava condenada em Israel, e ela viu também um espírito adejando por cima da aparição, né, que com prodígios de mentira se fazia passar por Samuel. Então o próprio Saul não viu Samuel. Então, de acordo com a descrição da médium, o Saul, né, ele mesmo supôs que o personagem descrito por ela era Samuel. Então, quanto à profecia abordada durante a sessão lá em Endor, irmãos, nós vemos aí Jean Valen, no seu livro O Caos das Seitas, dá algumas possibilidades. A mulher percebeu o medo de Saul, de que o seu fim era iminente, e isso ela predisse, né, obviamente, né, por percepção. A mulher também ela tomou conhecimento da profecia feita antes por Samuel, né, lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 16 e 18, que vinha perseguindo Saul, né, lá em 1 Samuel 16, tal, pelo que ele disse que o que ele esperava ouvir, irmãos, tá? Falou de acordo para agradar ele. Então, se um demônio se fazia passar por Samuel e falou por meio da médium, irmãos, então a mulher ela ter se lembrado da profecia de Samuel fazendo uso dela. Então também não era necessário que alguém fosse perito ou estrategista em guerra para prever a derrota de Saul e de Israel diante dos filisteus em todos os tempos, né? O salário do pecado é a morte, irmãos. Capítulo 15, 1 Samuel, né, a questão dessa guerra já havia sido levantada bem antes de Saul consultar a médium, né, que ele iria perder, né, que ele estava em desobediência e tudo mais. Então, irmãos, a partir do final desse vaticínio, né, da médium que ela fez lá, não foi verdadeiro no seu cumprimento, né, pois nem Saul morreu no dia seguinte, nem morreram nesse dia todos os seus filhos, ou tempo depois.
questionamento que a gente faz, né? Com isso tudo. Podem os mortos ajudar os vivos, irmão? Então, para saber se os mortos eles podem ou não ajudar os vivos, leia a história do rico e do Lázaro, contada por Jesus no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 16, que a gente até citou aqui anteriormente. Então, o versículo 22 e 23 diz: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos seus anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E depois, no desenrolar da conversa, a gente vê que Abraão, né, quando conversa ali com o rico, não dá nenhuma possibilidade dele retornar para ajudar seus irmãos, era o que ele queria, né, livrar os irmãos dele daquele lugar de tormento. Então, algumas conclusões que a gente tira dessa passagem, irmãos, fazendo-se uma análise, né? As conclusões a que se chegamos são as seguintes: a vida no porvir será uma consequência natural, irmãos, que se viveu aqui na terra. Então, Lázaro, que era piedoso e temente a Deus, aqui, ao morrer, ele foi levado para o paraíso, enquanto o homem rico, vaidoso, indiferente às necessidades dos pobres, irmãos, foi levado a um local de sofrimento, de angústia, de amargura, né, de desprezo, né, e que a gente chama de inferno. O lugar onde serão lançados os perdidos, né, será um lugar de sofrimento, irmão, um lugar eterno, não um lugar de purificação e aperfeiçoamento dos espíritos. Por isso que ele não tem essa oportunidade de retornar, o que quebra até que se tem noção sobre purgatório, né? Tudo mais. Se um homem aqui vivendo ímpio e perversamente abre-lhes uma porta, irmão, de escape após a morte, como admite o Espiritismo isso, o Evangelho de Cristo decide ser o que é, ao passo que o sacrifício de Cristo torna-se a coisa mais absurda sobre a qual já se teve notícia, né? E se um falecido pudesse de alguma forma ajudar seus entes queridos vivos, o rico não teria rogado a Abraão que enviasse a Lázaro, um dos mortos, à casa dos seus irmãos, a fim de adverti-los desse perigo do inferno. Então ele mesmo teria feito isso. Então, se fosse possível, o próprio o rico que tinha morrido, né? Então, se fosse possível que o espírito de um falecido, irmãos, pudesse ajudar os vivos, Deus teria permitido que Lázaro, um dos mortos, ou o próprio homem rico, né, exercesse influência junto aos parentes deles. Então, tudo quanto o homem precisa conhecer concernente à salvação, irmão, é a vida eterna, que acha-se exarado nos escritos de Moisés, dos profetas, dos evangelhos, né, escritos pelos evangelistas, e também dos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim a gente chega a essas conclusões, né, fazendo essa análise dessa passagem. Vocabulário espírita, irmãos. Se uma pessoa é conhecida pelo vocabulário que usa, né, de igual modo, o espiritismo é mais bem identificado por seu vocabulário usado para se comunicar os seus enganos, né? Então, as palavras de engano são essas, né? Desse grande universo de termos usados pelos espíritos, destacam-se algumas. O médium, né, que é a pessoa a quem se atribui o poder de se comunicar com os espíritos de pessoas mortas. Também existe a mediunidade, né, que é o fenômeno em que a pessoa recebe um outro espírito, supostamente de uma pessoa falecida, irmãos, sendo que o espírito recebido passa a dominar a mente do médium, que recebe o controle e o domínio do seu próprio corpo, né? Tem a clara evidência, né, clara e audiência, né, que são fenômenos segundo os quais uma pessoa pode sentir, observar e ver os espíritos que a rodeiam, né, servindo de elo de ligação e de comunicação entre o mundo visível e invisível. Existe a levitação, irmãos, que é uma força psíquica gerada por uma ou mais mentes na imposição de mãos, irmãos,
onde um objeto, uma pessoa pode elevar-se do solo. E ela é muito praticada na parapsicologia, que é uma falsa ciência, né? Tem a telepatia também, que é a comunicação por via sensorial entre duas mentes à distância, né? E aí há a transmissão de pensamentos. Tem a criptestesia, que é um fenômeno de sensação do oculto, ou seja, conhecimento de um fato transmitido por um morto sem nenhum conhecimento vivo, entendeu? Um morto que fala com a pessoa viva, né? Por isso que vem de cripto, né? Criptestesia. Tem a premonição, né? Que é a sensação, pressentimento do que vai suceder. Tem também a metagnomia, que é uma resolução de problemas matemáticos, obras artísticas que se produzem, né, línguas de conhecida que se decifram. Lembre-se, irmãos, de que isso nada tem a ver com nenhum dos dons do Espírito Santo, tá? Tem também a telecinesia, irmãos, ou telecinese, né, que são os movimentos de objetos, né, toque de instrumentos musicais, alterações de balanço, sem o toque das mãos, né? Então tem lá também a idioplastias, irmãos, que é a alteração do corpo físico em virtude do pensamento, né? E as características desse fenômeno, né? Cássio Colombo, que é fez um estudo, né, sobre o espiritismo, ele chama a nossa atenção para o fato de que esses fenômenos eles não são fatos comuns na vida, né? Antes eles impressionam pela sua normalidade. Também eles ocorrem apenas com determinadas pessoas, irmãos, que também recebem o nome de clarividentes, né, ou médios. Todos esses fenômenos eles são, pelo menos na aparência, fatos inteligentes, né? São fenômenos também que ninguém tem consciência de causas, daí atribuídos cada qual ao outrem, né? Ou seja, não há entidade responsável por esses trabalhos. Então a gente vê que são coisas impressionantes realmente, né? Então esses fenômenos também, irmãos, metapsíquicos, eles independem do espaço e do tempo, tá? Conhecimento direto ou imediato, né? Há condições necessárias para as manifestações metapsíquicas, né? Contração, penumbra, etc. O medo, a desconfiança e o sarcasmo perturbam essas manifestações. Então há quase sempre o que se tem chamado de projeção, isto é, esses fenômenos eles não são objetivos e não também subjetivos. Não há alucinações, né? As mensagens mediúnicas elas são muitas vezes apresentadas de modo simbólico, né? Por exemplo, para simbolizar uma morte, surge uma despedida também, não tem sentido nenhum. Os fenômenos referidos várias vezes eles ocorrem na hora da morte, né? Supondo-se que nesse caso os fenômenos surjam por causa da tensão emotiva, das condições vitais, fugindo à regra, eles permitem a manifestação das forças latentes do espírito, tá? Então também há um comprometimento nas manifestações metapsíquicas que parecem expressar a existência de personalidades diferentes dos que tomam parte dessa sessão, né? E é o caso da fraude que acontece, né? E das fantasias comuns apresentadas no espiritismo, irmãos. Então aí, depois dessa aula bem interessante, né, a gente termina. Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor. Até a próxima aula, irmãos.